Meus irmãos, a paz do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor, meu amado e minha querida irmã, estejam com você, com a sua vida, com a sua casa, no seu trabalho, no seu lar, na sua família. Que a paz do Senhor esteja convosco. Amém? Muito feliz, meus irmãos, estou muito alegre de poder estar aqui com os irmãos nesse programa de Vida Devocional. Todas as segundas-feiras pela manhã, estamos aqui compartilhando uma palavra do Senhor para o seu coração. Compartilhando uma porção da palavra do Senhor para a sua alma. A palavra do Senhor que nos sustenta. A palavra do Senhor que nos dá vigor. E nessa manhã a nossa oração não é diferente. É que Deus fale ao seu coração. É que Deus fale, é que Deus transforme, é que Deus cure, é que Deus restaure todas as áreas da sua vida que assim necessitam. Amém? Nós vamos proferir uma palavra de oração. Vamos proferir uma palavra de oração a Deus, pedindo ao bondoso Deus e a instrumentalidade do Espírito Santo para nos guiar nesse momento. O texto, ou o tema que nós vamos conversar nessa manhã, é o poder da oração. Então prepare aí o seu coração, que esse tema, o poder da oração, ele vai transformar a sua vida. Eu creio e assim oro. Amém? Vamos orar então, pedindo a um bondoso Deus orientação, e no final nós estaremos orando sobre todos os pedidos que estão sendo registrados aqui no YouTube. Tá bom? Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos e bendizemos o teu santo nome. Muito obrigado, ó Deus, porque tu és o nosso Deus. Não estamos à deriva. Não estamos, Pai, à causalidade da vida, Pai. Não. Nós temos um Deus que produz a governabilidade das nossas vidas nas suas mãos. Nós temos um Deus que restaura. Nós temos um Deus que cura. Nós temos um Deus que transforma. Nós temos um Deus que deu seu Filho, seu único Filho, Jesus Cristo, para, ó Deus, morrer naquela cruz em favor dos nossos pecados, em favor, ó Deus, das nossas mazelas. E hoje, Deus, nós temos, Pai, a salvação em Cristo Jesus, Pai. Pai, nessa manhã fala conosco, Senhor. Que o Senhor edifique, que o Senhor, ó Deus, transforme, que o Senhor restaure, que o Senhor exorte, Pai, para que possamos andar nos caminhos e nos projetos que o Senhor tem para a nossa vida. Fala conosco, Senhor. Fala com a nossa casa, com a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados e queridos, prepare o seu coração para essa palavra. Prepare o seu coração para essa palavra. Nós estaremos lendo em 1 Samuel, o livro de 1 Samuel, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo de número 11. 1 Samuel, capítulo 2, do versículo de número 1 ao versículo de número 2. A oração de louvor a Ana. Assim diz a palavra do Senhor. Então Ana proferiu esta oração. O meu coração se exulta no Senhor. Por causa do que Ele fez, eu ando de cabeça erguida. A minha boca se escancara de rir dos meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não existe outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não há ninguém santo como o Senhor. Não multipliqueis palavras altivas, nem brote dos vossos lábios arrogância, pois o Senhor é Deus sapientíssimo. Cabe a Ele julgar tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos poderosos serão quebrados, mas os fracos serão revestidos de força. Os que viviam na abastança agora trabalham por comida, mas os famintos não passam fome. Até a estéril teve 7 filhos, aleluia. Mas quem tinha muitos filhos se enfraqueceu. O Senhor é quem tira a vida e o Senhor é quem dá. Faz descer ao Seol a sepultura e da morte resgata. O Senhor faz empobrecer e faz enriquecer. Ele humilha e ele exalta. Ergue do pó o necessitado e do monturo de cinzas faz ressurgir o abatido. Ele os faz assentar com os príncipes e lhes concede um lugar de honra, porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra e sobre eles estabeleceu o mundo.
Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios permanecerão nas trevas. Porquanto não é pela força que o ser humano vencerá. Vou repetir. Porquanto não é pela força que o ser humano vencerá. Os que lutam contra o Senhor serão pulverizados. O Altíssimo trovejará desde os céus contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana retomou para casa em Ramá. O menino, porém, ficou e começou a servir o Senhor sob a mentoria do sacerdote Eli. Amém e amém. Meus irmãos, essa história é uma história que mexe com o nosso coração. Essa é uma história que mexe com a nossa alma. Vamos desenhar juntos, meu amado e meu querido irmão, essa história. A palavra do Senhor fala que existia na região montanhosa de Efraim um homem chamado Eucana. Eucana tinha duas esposas. Ele tinha tanto Ana e tinha Penina. Naquela época, a cultura muito forte judaica naquela época demonstrava que a mulher tinha o seu valor na capacidade que ela tinha de produzir filhos, na capacidade que ela tinha a possibilidade de ser fértil e dar para o seu esposo filhos. A palavra do Senhor nos fala que Ana era estéril e Penina, a outra esposa de Eucana, ela tinha filhos, ela deu filhos a Eucana. E a palavra do Senhor nos fala que Penina azorrava, humilhava Ana pelo fato de ela poder dar filhos e Ana não dava. O coração de Ana era transformado em tristeza, o coração de Ana era muito complexado com essa situação porque ela não conseguia dar filhos. Apesar de Eucana dizer para ela assim, olha Ana, por que não alimentas? Por que você vive chorando? Não sou eu melhor e eu não tenho um valor maior para ti do que 10 filhos? Mas no fundo, o desejo maior de Ana era a capacidade de gerar filhos. O desejo de Ana era a capacidade de dar a continuidade da sua semente para o seu esposo. A Bíblia relata que, periodicamente, Eucana juntava toda a sua família e eles saíam de Ramá para Siló para poder adorar o Senhor. Todas as vezes que eles iam para essa caminhada, era algo muito triste para Ana, era algo muito complexo para Ana, porque o seu coração estava amargurado, o seu coração estava triste. A palavra do Senhor diz que certa feita, quando eles chegaram em Siló, o que aconteceu? Ana fez o seguinte voto ao Senhor. Ó Senhor Todo-Poderoso, capítulo 1, versículo 11. Se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva, e lembrares de mim, não esqueceres a tua serva, e se me concederes um filho homem, então prometo que dedicarei ao Senhor por todos os dias da minha vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Ana fez um voto para o Senhor, dizendo, Senhor, o Senhor sabe da humilhação que eu tenho passado. O Senhor sabe dos problemas que eu tenho enfrentado. O Senhor tem visto. Deus sabia exatamente o que estava acontecendo com Ana. Deus sabia o que estava passando naquela realidade. Uma mulher Penina que humilhava Ana, que humilhava o fato dela não poder ser estéril, dela não poder gerar filhos. Deus conhecia isso. Talvez a minha oração e a sua oração é o seguinte, Deus, tira uma Penina da minha vida. Tira aquelas pessoas que me humilham. Tira aquelas pessoas que me perseguem. Mas a oração nossa, meu amado e minha querida irmã, é porque Penina, as Peninas da nossa vida nos fazem orar mais. As Peninas da nossa vida nos fazem jejuar mais. As Peninas da nossa vida nos fazem buscar mais a Deus. Deus usa Peninas na nossa vida para que a nossa fé não enfraqueça, para que a nossa busca não enfraqueça, porque vitória na vida de um cristão é de joelho. Vitória na vida de cristão, vitória na vida de um cristão verdadeiro é na busca e é na oração. Aleluia, aleluia. A palavra do Senhor continua nos dizendo que Ana estava orando silenciosamente. Talvez a dor dos seus lábios, a dor da sua alma, era expressa muitas vezes com lágrimas e apenas um balbuciar dos seus lábios. O Eli, que era o sacerdote daquela época, ao ver aquela questão, ele teve uma compreensão errônea, inadequada do que estava acontecendo.
Ele chegou a falar para ela assim: olha, mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te desse costume de beber vinho. E ela disse: não, meu senhor, não. Pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Sou uma mulher que não bebe vinho ou qualquer outra bebida forte. Isto que está acontecendo é o derramar da minha alma na presença do Senhor. Não julgues a tua serva, ó sacerdote. Estava orando daquele modo, pois estou muito triste e desesperado. Meu irmão, minha irmã, quando a tristeza, quando o desespero bate na porta do nosso coração, nós precisamos falar com aquele que resolve os nossos problemas. Facebook não resolve, rede social não resolve. O que resolve o meu e seu problema é na oração. O que resolve o meu e seu problema é de joelho. O que resolve o meu e o seu problema é o quê? É aquela calada da noite, a gente se colocar em joelhos no nosso quarto, no nosso local de oração e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim. Deus, tenha misericórdia do desespero da minha alma. Deus, tenha misericórdia da minha situação que eu tenho passado. O Senhor pode resolver. O Senhor pode mudar decretos. O Senhor pode mudar toda a estrutura. É assim que a gente ora, irmãos. É assim que a gente ora. É quando o desespero, quando a gente está desesperado, quando a amargura bate no nosso coração, a oração, meu irmão, a Bíblia fala que a origem da palavra clamor, no hebraico, é muitas vezes um falar alto, como se fosse um gritar. Quando você está desesperado, quando você está literalmente necessitado de um milagre, de uma intervenção de Deus, é difícil a gente continuar talvez com essa pronúncia, talvez num som natural. Você começa a clamar, você começa a gritar: Senhor, eu estou orando, Senhor, eu estou clamando, Senhor, eu não vou parar de clamar, eu não vou parar de orar, eu não vou parar de jejuar, eu preciso de um milagre, Deus. Aleluia. A Bíblia diz que naquele momento Eli disse: vai-te em paz, e que o Deus de Israel conceda o pedido que fizeste. E Ana seguiu o seu caminho. Depois a Bíblia diz que o semblante de Ana já não era mais o mesmo. Ela se alimentou, porque todas as vezes que eles saíam de Ramá para Siló para orar, o semblante de Ana era muito triste, o semblante de Ana era um semblante cabisbaixo, abatido por causa dessa tristeza. Mas naquele dia ela resolveu. Olha o que a palavra de Deus está nos falando. A mudança de postura de Ana, foi extraordinariamente necessária para que ela tivesse ali a sua fé forjada, trabalhada. Porque ela terminou de orar e seu semblante é diferente. O que isso nos mostra? Aconteceu o milagre dela naquele momento quando ela terminou de orar? Não! Aconteceu a resposta de Deus que ela queria naquele momento? Não! Mas pela fé, ela acreditou que Deus era poderoso para fazer e transformar todas as coisas, meus irmãos. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender que Deus é poderoso. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. E Ele é poderoso. E Ele pode intervir a qualquer momento na nossa história, a qualquer momento na nossa realidade. E Ele tem trabalhado a nosso favor. A Bíblia disse que bem cedo no dia seguinte, Eucana e sua família levantaram e após adorar o Senhor voltaram para casa. Eucana teve relações com sua esposa e o Senhor, ai Jesus, e o Senhor lembrou-se e respondeu favoravelmente à sua oração. Olha aqui, irmãos, isso aqui é para dar glória, não tem jeito. O Senhor lembrou da oração de Ana. O Senhor lembrou. Meu amado e meu querido, as tuas orações não têm sido em vão. As orações que você tem feito
em prol da sua família não são em vão. As orações que você tem feito em prol dos seus filhos não são em vão. As orações que você tem feito em prol do seu casamento não são em vão. As orações que você faz no seu trabalho não são em vão. Deus conhece o seu coração, aleluia. E a Bíblia continua dizendo que assim que Ana, o Senhor lembrou-se da oração, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho chamado Samuel. Deus ouviu a minha oração. Meus irmãos, Deus ouviu. Deus ouviu. Você não precisa ficar na dependência de homens. Você não precisa ficar na dependência do rei. Você não precisa ficar na dependência de Abel, se a sua dependência é em Deus. Eu vou repetir, a sua dependência é em Deus. É em Deus que é a sua dependência. Olha o que aconteceu, aleluia, meus irmãos. Aconteceu que Deus ouviu e no tempo certo, Ana teve Samuel. Meu Deus, meu Deus. E Ana levou à casa do Senhor em Siló um novilho de 3 anos de idade, uma medida de farinha com cerca de 20 quilos e uma vasilha de ouro cheia. E levou o seu filho. Imagina Ana com seu filho após ele ter desmamado. Ela falou o seguinte: eu vou cumprir meu voto que eu fiz a Deus. Eu vou cumprir meu voto. Aí alguém pode falar assim: mas Ana, esse é o seu primeiro filho. Você quer curtir a vida com ele, você quer curtir a alegria de ter o seu filho, mas Ana, não! Eu preciso levar o meu filho para a casa do Senhor, porque eu dediquei ele ao Deus Todo-Poderoso. Eu vou cumprir meu voto. Aí a palavra de Deus diz que a Ana falou para ele: meu senhor, tão certo como tu vives, meu senhor, eu sou a mesma mulher que esteve contigo orando ao Senhor. Naquela ocasião eu suplicava a Deus por uma criança, e o Senhor concedeu o meu pedido. O Senhor se lembrou. A história não apagou a realização que Deus fez na minha vida. Deus interveio na medicina. A mulher era estéril. Ela não poderia criar. Ela não poderia gerar. Mas Deus entrou na medicina, porque Ele vai além da medicina. E Ele interveio na minha vida. Aí eu estou trazendo ele aqui para que ele seja criado, para que ele seja educado, para que ele seja transformado na casa do Senhor. E aí a Ana fez uma oração muito interessante. A oração de Ana é: o meu coração se exulta, porque ela fez uma oração de clamor. Ela fez uma oração no momento de desespero, de amargura. Agora Ana fez uma oração dizendo o seguinte: o meu coração se exulta, se alegra na presença do Senhor. Eu ando de cabeça erguida. A minha boca demonstra, os meus lábios rejubilam o quê? O rir dos meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Ana estava dizendo que o coração dela estava alegre, que o coração dela estava maravilhadamente feliz, porque Deus havia se lembrado dela. Não há ninguém santo como o Senhor, e não existe outro além de ti. Não existe alguém que possa fazer isso. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão. O seu problema, a sua necessidade, ela somente será resolvida pelo Senhor. Pelo Senhor. O documento que você precisa que esteja assinado. O milagre que você precisa com seus filhos. A restauração no teu casamento. A transformação no seu ambiente de trabalho é Deus. É Deus. É Deus quem vai resolver. A Bíblia continua dizendo: não multipliqueis palavras altivas, nem brote em vossos lábios a arrogância, pois o Senhor sabe todas as coisas e Ele julga o que as pessoas fazem.
Deus conhece as peninas da vida que nos humilham. Deus conhece as pessoas que nos maldizem. Deus conhece as pessoas que proferem palavras caluniosas contra a nossa vida. Mas Deus é o justo juiz. Ele observa, Ele vê, Ele sabe. E Ele guardará a minha e a sua vida dos lábios mentirosos. Os arcos dos poderosos serão quebrados, mas os fracos serão revestidos. Os que viviam na abastança, olha a oração que Ana está fazendo de gratidão. Os que viviam na abastança agora trabalham por comida, mas os famintos não passam mais fome. Até a estéril teve 7 filhos. Ana entregou para Deus o seu primeiro filho. Ana entregou para Deus a primícia, o primeiro dos seus filhos, e Deus retribuiu para uma estéril. Deus retribuiu para uma mulher que a medicina não conseguia identificar, não conseguia saber o porquê ela era estéril. Vários filhos, meus queridos. O Senhor é quem tira a vida e o Senhor é quem dá. É o Senhor quem faz descer a sepultura e da morte resgata. A minha vida e na sua vida, ela não é pautada por uma pandemia. A minha vida e a sua pandemia não é pautada por uma certa causalidade cósmica. Não existe isso. A minha vida, Deus vai dar a quantidade de dias para mim e para você dentro de um projeto, dentro de um propósito de Deus. É a nossa vida governada nas mãos de Deus. É a nossa vida sendo transformada nas mãos de Deus. O Senhor faz empobrecer, o Senhor faz enriquecer. Ele humilha e Ele exalta. Deus conhece todas as coisas. É aquela pessoa que está sendo humilhada, aquela pessoa que está sendo vilipendiada emocionalmente. Deus conhece a situação. E no momento certo Ele vai agir. E no momento certo Ele vai transformar. E Ele abate os soberbos. Ele abate aquelas pessoas de uma certa arrogância. Porque Deus cuida dos seus preciosos. Ele ergue do pó o necessitado e do monturo de cinzas faz ressurgir o abatido. Ele os faz assentar com príncipes e lhe concede um lugar de honra. Deus, essa parte é tão interessante que nós lembramos de Davi, retirado atrás das malhadas, atrás das ovelhas, e é colocado na posição máxima como rei de Israel. Deus conhece, meu amado e meu querido irmão. Ele conhece exatamente o que nós temos passado. Ele conhece as necessidades que nós temos enfrentado. E olha o que a Bíblia diz. Porque o Senhor pertence aos fundamentos da terra e sobre eles estabeleceu o mundo. O Senhor conhece, Ele estruturou. Ele pesa o universo na sua mão. Ele pesa as nações pela sua mão. Os seus olhos, a Bíblia diz, são como chamas de fogo. O seu cabelo ele é muito branco. Ele tem um linho puro que passa pelo seu corpo, um cinturão dourado. Ele, aqueles olhos que tudo vê, que tudo sabe, tem pairado nesse momento pela minha vida e pela sua vida. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios permanecerão em trevas, porque não é pela força que o ser humano vencerá. A minha luta e a sua luta não é por muito falar de força. A nossa luta a gente vence na oração, é com Deus, é na súplica, é na oração e no jejum. A transformação que Deus quer fazer na minha e na sua vida é uma transformação de caráter, é uma transformação espiritual. Deus quer nos passar para um nível de intimidade maior. Deus quer nos passar para um nível de transformação espiritual maior. Vamos parar de ficar tomando leitinho. Eu quero me graduar na universidade espiritual do Senhor. Eu quero o diploma de intimidade com Deus. Eu quero subir nessa graduação com Deus. Eu quero chegar a níveis maiores de intimidade com Deus. É com Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os que lutam contra o Senhor serão pulverizados. O Altíssimo trovejará desde os céus contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Dará força ao seu rei
e exaltará o poder do seu ungido. É tão interessante, meu amado e meu querido irmão, que Deus, ele sabe exatamente o momento de transformar o quadro da minha e da sua história. Ele tem observado. Eu não sei, meu querido e meu amado irmão e irmã, eu não sei o que você tem passado na sua vida. Eu não sei quais estão sendo os desafios propostos para você. Tem desafios que eles nos carregam, parece, o ano inteiro. Nós estamos chegando agora no final de outubro. Na semana que vem nós já entramos no penúltimo mês do ano. Tem desafios, tem problemas, que a gente fica andando com eles e você fala assim, Deus, até quando? Deus, até quando? Eu quero que eu venha nessa manhã, em nome de Jesus, dizer para você, meu amado e meu querido irmão, não cesse de orar, não cesse de clamar, não cesse de jejuar, não cesse de procurar de dia, de noite, nas madrugadas, a Deus, porque Ele tem cuidado de mim, de você, Ele tem cuidado de nós. E se eventualmente não aconteceu ainda o milagre, a necessidade ou a realização, Deus continuará cuidando e velando pela vida do seu povo. Eu quero orar por você, eu quero clamar a Deus agora. Nós temos um pedido aqui de oração sobre famílias, netos, genros, sobre pessoas que estão com câncer, desenganadas pelos médicos. Nós vamos orar. A gente vai fazer a prática agora, exatamente agora, do poder da oração. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, lhe encorajar. Não cesse de orar. Não é tempo, nós não iremos jogar a toalha, nós não iremos desistir. Não desista. Aguente mais um pouco. Lute mais um pouco. Ore mais um pouco. Chore mais um pouco. Clame mais um pouco. Busque a Deus mais um pouco. Deus é o maior transformador do de repente da nossa vida e da nossa casa. E o de repente vai acontecer. Creia nisso em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Eu quero orar com você. Só não consigo ajoelhar aqui porque a câmera não me pega, porque se pegasse, eu estava de joelho aí com você, é de joelho. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, bendizemos e exaltamos o teu santo nome, Pai. Obrigado por essa palavra, ó Deus, muito inspiradora, sobre o poder da oração. A oração, Senhor, que fez com que Ana, uma mulher estéril, humilhada, uma mulher totalmente vilipendiada emocionalmente, por uma outra mulher, Pai, que se gabava da sua condição de fertilidade, e debochava e humilhava da vida dela. Mas o Senhor transformou a vida de Ana. O Senhor transformou o cativeiro de Ana. O Senhor transformou a realidade de Ana. É na oração, é na busca, é na súplica, é na oração, Senhor, que nós vamos vencer, Pai. Ó Deus, e a Tua palavra nos diz, Pai, que a oração de júbilo, a oração de agradecimento foi, Pai, tão viva nos nossos corações. Pai, vai de encontro, ó Deus, para cada um dos pedidos aqui, meu Senhor. Vai de encontro a cada uma das necessidades, meu Senhor. Vai de encontro, ó Deus, ao clamor dessa minha irmã, desse meu irmão, dessa pessoa que precisa de uma intervenção miraculosa do Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos por, ó Deus, cura na vida daquelas pessoas que estão enfermas, Pai. Pedimos ao Senhor, Pai, transformação na vida daquelas pessoas que estão longe do caminho do Senhor. Pai, elas conhecem o Evangelho que transforma. Elas conhecem o Evangelho, Pai, que é poder do Senhor, ó Pai. Elas conhecem o Evangelho, ó Deus. Por isso, ó Deus, traz de volta, resgata, Senhor, para os seus caminhos, Pai. E que possamos experimentar um avivamento, que possamos experimentar um estilo de adoração, Pai, mais profundo com o Senhor, ó Deus. Nós te adoramos e te agradecemos por essa rica oportunidade, Pai, crendo que o Senhor está agindo, crendo que o Senhor trabalha, crendo que o Senhor não para, o Senhor não dorme, Senhor, o Senhor continua diuturnamente trabalhando em nosso favor. É a nossa oração, é o nosso clamor, é a nossa petição, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém, meu amado e minha querida irmã.
Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua semana. Em Cristo Jesus. Amém. Perdeu algum programa?